Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. A paz seja com todos. Amém? Pega a palavra do Senhor. E vem comigo aqui no livro de Êxodo, no capítulo 12. A mesa ficou linda, né? Glória a Deus. Hoje nós vamos ter mais um tempo de leitura bíblica, tá? Hoje a gente vai estar falando para você chegar na tua casa, saber onde é que está e ler novamente, né? Hoje nós estamos aqui, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia virá nos buscar para estar com Ele, amém? Então nós vamos ler em vários lugares. No capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena para um cordeiro, então tome uma com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, farei a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e os guardarei até o 14º deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e nas vergas das portas, e nas casas em que o comerem. Naquela noite comerei a carne assada no fogo, com pães asmo, com erva amargosa o comerei. Não comerei dele nada cru nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça, com os seus pés e com a sua frisura. E nada dele deixarei até amanhã, mas o que dele ficar até o amanhã, queimarei no fogo. Assim, pois, o comerei: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Eu vou ler novamente o versículo 11. Assim, pois, o comerei: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Então você que crê que Páscoa é coelhinho, é ovo de Páscoa, é chocolate é bem gostoso, né, gente? Amém? Mas não tem nada a ver. Amém? Não tem nada a ver. Amém? Coloca as tuas mãos sobre o teu coração assim, ó, e abaixa a tua cabeça. Querido Deus, querido Pai, Deus Todo-Poderoso e Santo, Senhor, nesta manhã, Senhor, essa manhã de domingo de Páscoa, Pai, Senhor, a tua igreja está unida. Nós estamos unidos, meu Deus, para celebrar a ceia. Nós estamos unidos, Senhor queridos, para glorificar e engrandecer o teu santo nome. Então fala conosco, Senhor. Nos ensina mais uma vez, ó Pai querido e santo. Pai querido, o que significa a Páscoa, o que significa a ressurreição, Senhor. Nós glorificamos e engrandecemos o teu nome nesse dia de ressurreição, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A promessa de Deus
não falha. Passa anos, pode parecer passar vários anos, a promessa de Deus não falha. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, né? Quando ele tirou Abraão da terra dele e levou Abraão para um lugar que Abraão não sabia, mas que Deus já tinha preparado, né? Que seria Israel. E a palavra do Senhor nos diz que no caminhar de Abraão, onde Abraão chegava com o teu povo, com a sua família, ali ele santificava, ele preparava um altar ao Senhor, e Deus então abençoou poderosamente Abraão, poderosamente. Mas chega um tempo em que Abraão agora ele está muito rico, ele está muito bom, bem, só que Abraão ele não tem herdeiro, ele não tem filhos, e a palavra nos diz que ele chega até para o Senhor e fala: Senhor, tu não me deste uma semente, tu não me deste filho, então tudo que eu tenho eu vou deixar para o meu servo, para Eliezer, né? Porque o Senhor tem me dado tanta coisa, mas o Senhor não me deu um filho. Então o que eu tenho, né? A idade já está próxima, a idade já está avançada. Então o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou deixar tudo que o Senhor me deu para o meu servo. Mas Deus então em sonho chega para Abraão e fala: não, você não vai deixar para o teu servo, porque eu te darei um filho. Amém, queridos? E a palavra vai, né, por um pouco de tempo, Deus demora, e às vezes Deus demora para concretizar a palavra na minha vida, na tua vida, para saber como é que nós estamos com Ele, se nós esperamos mesmo, ou se nós começamos a murmurar, né? E teve um tempo em que vai passando o tempo, e essa promessa não se realiza na vida de Abraão e Sara. Então Sara agora ela diz o seguinte, ela fala: Abraão, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma serva aí, deita com a minha serva. Naquele tempo podia, amém? Só naquele tempo. Deita com a minha serva e eu terei, como ela é minha serva, ela é minha escrava, eu terei filho por ela. E Abraão então, ele atende o que Sara diz e ele deita com Agar. E Agar fica grávida de Ismael e está tudo bem. Mas a promessa de Deus não era com Ismael. A promessa de Deus era com Abraão e com Sara, ou Sarai antes, né? E logo depois Deus mudou o nome dela para Sara e o dele para Abraão. E com o tempo acontece, né? A promessa se concretiza e Sara então ela fica grávida. E quando ela fica grávida, né, é coisa assim tremenda, porque ela está na tenda, o anjo chega até Abraão e diz que por aquele tempo de vida, eles iam ter um filho. Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos. A Sara olha para ela e fala: daqui já não tem mais jeito, amém? 90 anos, os costumes de mulher já tinha parado. E aí Sara ri, né? Ela está na tenda, ela ri, mas o anjo que sabe tudo, olha para Sara e fala: não ri, Sara. Ela diz: eu não ri, meu senhor. Não, você riu. Ele diz: haveria alguma coisa difícil para Deus? Você acha que tem alguma coisa difícil para o Deus que você serve? Amém? Então o anjo fala para ela, e ela fica grávida, e ela tem Isaac. Isaac nasce, cresce, é coisa tremenda, muito bênção. Mas um dia, sabe, Deus tinha falado para Abraão que ele teria uma descendência numerosa, e que essa descendência seria escrava por muitos anos, mas que o Senhor depois iria levar alguém até onde estava essa descendência, iria tirar a descendência de lá. Passa o tempo, Abraão morre, né? E começa então o tempo de Jacó, filho de Isaac, né? Neto de Abraão. E nós vimos ali quando José é escolhido por Deus. Você conhece a história de José,
Amém, queridos? José, então, quando ele está no Egito, quando ele chega para os seus irmãos ali, os irmãos que tinham vendido ele, os irmãos que tinham, sabe, tentado destruir ele, e ele vira, então, lá no Egito, governador, José, que seria o quê? O bisneto, né, pastor? Bisneto de Abraão, amém? E quando há uma fome grande em toda a terra, os irmãos de José vão até o Egito, que o único lugar que tem comida é lá. José se dá a se conhecer aos seus irmãos, manda trazer toda a família, e de Canaã para o Egito desce 75 almas. Amém? Todo mundo, aquela coisa, vamos para o Egito. Pastor, é a palavra, é só introdução. Glória a Deus. E diz a palavra, queridos, que agora Jacó com 70 almas desce agora para o Egito, enquanto José era governador do Egito, enquanto Faraó era o príncipe, o rei do Egito, estava tudo bem, mas vai passando o tempo. José morre, o rei do Egito morre, vai levantando outro, sabe, Faraó, até chegar um Faraó que não está muito aí com o povo de Israel, porque o povo de Israel foi crescendo lá no Egito, foi crescendo, e esse novo Faraó, então, ele, sabe, não recebeu aquele povo como o primeiro Faraó, acha que se houver uma guerra, aquele povo poderia se reunir com o inimigo e destruir o Egito. E agora o povo de Israel vira escravo. Amém? Está entendendo? Estou contando um pouco da história aqui rápido para que você pega. Esse povo sendo escravo vai passar muitos anos, até que o Senhor lembra, ele não esquece da promessa que ele fez lá atrás com Abraão. E ele vai levantar quem? Um homem chamado Moisés. Um homem que nasceu lá no Egito. Um homem que nesse tempo que ele nasceu no Egito, a ordem era, quem nascer, as parteiras era o seguinte, quando as hebreias, que já estavam agora como escravas, né? Como os hebreus, as hebreias, sabe, tiverem bebê e vocês forem ajudar, se for menina, vocês deixam nascer. Essa era a ordem do novo Faraó. Mas se for menino, vocês matam, né? Só que quando Deus tem um plano, Deus tem um plano. Satanás pode se levantar com milhões de demônios. O que Deus tem para você é para você. Amém? O inimigo pode vir com tudo. O que Deus tem para nós é para nós. E naquele momento lá, onde todos os soldados estavam passando ali, sabe, para conhecer, para saber a casa onde tinha uma criança, e quando eles viam a mulher grávida, olha, vai ter alguma coisa aí, se for menina vai ficar, se for menino vai morrer, nasce Moisés. Fala, nasce Moisés. Num momento muito difícil, nasce Moisés. Mas aquele que é protegido por Deus, é protegido por Deus. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer, você já imaginou a angústia daquela mãe, sabendo, né? E das mães da época, sabendo que se o seu filho fosse uma menina, podia ficar, mas se fosse um menino, teria que morrer. E muitas crianças morreram naquela época. Mas nasce Moisés, então eu imagino que o pai de Moisés e a mãe de Moisés ficavam ali pensando, né? Dizendo assim, olha, Senhor, tem que ser uma menina, não pode ser um menino, mas foi um menino. Mas aquele menino já nasceu com o chamado de Deus. Você crê que você é escolhido de Deus desde o ventre? Você crê? Você crê? Glória a Deus. Então já foi escolhido. A Bíblia vai nos dizer que durante 3 meses, a mãe de Moisés, Joquebede, o pai de Moisés, tentam proteger Moisés. Agora, queridos, quando a gente tem uma criança pequena em casa,
Todo mundo sabe, porque criança chora pra caramba, sim ou não? Principalmente os pequenininhos, eles têm um pulmão que... Você imagina para essa mãe e esse pai, quando Moisés, que era uma criança, também chorava, né? Imagina o desespero deles, porque os guardas estavam passando por ali, então você imagina, até um dia que Joquebede, ela falou: Senhor, ele não pode ficar comigo mais, mas eu vou colocar ele nas tuas mãos. Ela faz um barquinho, e ela betuma aquele barquinho de piche, né, pastor? É betume, mas é piche, né? Pega o menino Moisés, vai até o rio Nilo e coloca aquele barquinho. E o barquinho vai. E a partir daquele momento, o Senhor agora que vai conduzir. Amém? O barquinho vai. Aonde o barquinho vai chegar? Até onde a filha de Faraó está tomando banho. Ali no rio Nilo. A Bíblia vai nos dizer que quando ela vê aquele barquinho e ela manda as suas servas pegarem, quando as servas traz para eles aquele barquinho, ela olha e vê aquela criança, sabe que é uma criança hebreia, mas ela olha e ela se apaixona por Moisés, e aí ele fala: não, eu vou cuidar dele, ele vai ser meu filho. Tanto que ela colocou o nome de Moisés, tirado das águas. Amém? A Bíblia vai nos dizer que a irmã de Moisés estava ali, sabe? O barquinho indo no rio Nilo, mas a irmã de Moisés aqui seguindo por terra, olhando, até ver que aquele barquinho chegou na mão da filha de Moisés, da filha de Faraó, e ela o pega. Então ela chega correndo para essa moça e fala para ela assim: você não quer que eu consiga, lá no meio das hebreias, uma ama de leite para sustentar ele? Olha como Deus vai começando a fazer as coisas, amém? E aí a moça fala assim: consiga para mim e eu vou pagar muito bem. O que a Miriam faz? Que a irmã de Moisés corre até a mãe. Glória a Deus. Como é gostoso colocar algo na mão de Deus, né, pastor? Corre até a mãe e fala: mãe, assim aconteceu, assim. Mãe, e ela está procurando agora uma ama de leite. Quem que foi a ama de leite? A própria mãe de Moisés. Amém? Você quer aplaudir? Pode aplaudir. Amém? A própria mãe de Moisés vai ser a ama de leite. Glórias a Deus. Então, quando José imaginou, ela colocou nas mãos do Senhor, e o Senhor traz de volta para ela agora, ela recebendo um salário para cuidar do próprio filho. Vai passando um tempo. No tempo em que Moisés volta, ele é ensinado a respeito da lei de Deus, amém? Da lei de Deus. Passa um tempo, ele já um pouquinho grande, levam ele então para o Egito, para o palácio de Faraó, para ele aprender as coisas lá de Faraó, lá do Egito. Só que Moisés, dentro dele, já conhecia o Deus vivo, já conhecia o Deus Todo-Poderoso. Você sabe que as nossas tias aqui fazem, né? Quando a gente ora para as crianças que descem, ensinando nossas crianças a respeito de um Deus vivo. Quando nós ensinamos uma criança, ela pode crescer, ela nunca vai esquecer. Amém? Nunca vai esquecer. Moisés volta para o para o palácio, fica lá muito tempo no palácio, até a hora de Deus chamar ele. Deus chama Moisés, ele conhece agora que ele é um príncipe, mas ele é adotado, ele conhece a família dele. Um dia ele vai ver um egípcio machucando um hebreu, e ele vai e ele mata aquele egípcio, e ele foge, e do outro dia ele vê 2 hebreus brigando, e quando ele vai tentar separar eles, aí um hebreu olha para ele e fala: você está pensando o quê? Você pensa que eu não vi você matar o egípcio ontem, enterrar ele? Né? E Moisés então é descoberto, ele está com 40 anos aqui, e ele tem que dar no pé. Amém?
Agora Moisés vai ficar 40 anos no deserto, aprendendo com Deus. Aprendendo com Deus. Quando Moisés está com 80 anos no deserto, Moisés agora está vivendo uma vida normal, uma vida amiga, uma vida simples de pastor de ovelha. Ele está ali perto do monte Herode, e aí nos diz a palavra do Senhor, que ele está com as ovelhas ali, ele vai orar e ele vê agora uma árvore, um pequeno arbusto, e diz a palavra que ele vai olhar, e ele vai ver que aquilo está pegando fogo. Mas não está se queimando. Aquilo está pegando fogo, mas não está sendo destruído. Então Moisés, ele vai chegar mais perto, mas quando ele vai chegar mais perto, Deus começa a falar com ele. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisa é terra o que, igreja? Santa. E ali Deus fala para Moisés, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo que está lá onde, igreja? No Egito. E tenho ouvido o seu clamor. Quer dizer, a vida da pessoa fala assim, Deus não está vendo essa situação como é que está? Deus não faz nada. Não, Deus quer ver a tua oração. Amém? É o clamor que chega diante dele. Ele falou, tenho visto a aflição, mas agora eu tenho ouvido o seu clamor. Amém? E Moisés então, ele é encoberto de Deus para descer ao Egito, para voltar ao Egito, e para chegar lá no Egito, para ir até Faraó, esse Faraó, e dizer assim, deixa o meu povo ir. Amém, queridos? Aqui começa a pregação, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então você nota que quando Moisés ele volta para o Egito, e ele vai até Faraó, e ele diz assim, o meio-irmão dele, né? E ele diz assim, que ele tinha ido lá porque ele tinha encontrado Deus, e Deus tinha falado para ele, vai lá e tira o meu povo. Tinha passado 430 anos, igreja. 430 anos, mas a promessa continuou. Tira o meu povo lá do Egito. E diz a palavra que Faraó briga, Faraó não quer. Aí Deus começa a mandar as pragas. Deus manda a primeira praga, que era a praga de sangue. Todas as águas viraram sangue lá no Egito. Quando Deus mandava a praga, Faraó, ele queria, ele se arrependia, ele chamava Moisés, não, eu vou deixar o povo ir. Aí Moisés falava com o Senhor cessava a praga, mas o Faraó endurecia novamente o coração. Isso foi indo, vai, até chegar 9 pragas. Fala comigo, 9 pragas. Teve praga da saraivada, teve praga do piolho, lê a palavra para você ver, teve muitas pragas. Mas agora chegou o momento de Deus tirar o povo. Fala, chegou o momento. Você lembra, queridos, a primeira vez que você chegou numa igreja evangélica? Você lembra, Maria? Amém? Tinha chegado o momento de você ser liberto, sair do Egito. Tinha chegado o momento, no momento que você entrou, colocou o teu pé numa igreja evangélica, no momento que você, sabe, entrou numa igreja, o Espírito Santo começou a falar dentro do teu coração. O Senhor falou, chegou o momento, você é minha, você é meu agora. E agora Deus vai falar para Moisés. Versículo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, né? Este mês vos será o princípio de todo mês. E Deus aqui, ele vai mandar o quê? A décima praga. Louvado seja o nome do Senhor. E o que ele vai dizer aqui para Moisés? Olha, versículo 11. Assim, e aí ele fala, né, para eles pegarem um cordeiro, para eles esperarem. Amados, quando a gente obedece o Senhor, Deus quer que a gente obedece Ele nas mínimas coisas. Olha, vocês vão fazer assim, 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 assim. Amém? Não podia pular uma etapa.
Vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão guardar um cordeiro até o dia 14 de Abis, né? Se fosse o nosso tempo aqui seria janeiro, e depois toda a congregação de Israel, quer dizer, sabe, eles tinham que seguir tudo que o Senhor estava falando. Ó, agora eu vou tirar vocês daí. Agora eu vou tirar, mas vocês vão estar fazendo o seguinte: falai, olha aqui, no versículo 6, e o guardarei até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Quer dizer, eu lá na minha casa, 6 horas da tarde, eu estou fazendo algo, lá na tua casa, 6 horas da tarde, você está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Sabe, o pastor John está fazendo alguma coisa na casa dele, naquela hora, é todos, cada um na tua casa, cada família na tua casa, mas era na hora certa. Vocês vão matar esse cordeiro, e sabe o que vocês vão fazer? Louvado seja o nome do Senhor. É assim, versículo 13: aquele sangue vos será por sinal, na casa em que estiver vendo eu o sangue, passarei sobre vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E aí ele vai dizer: este vos será por memória, celebrá-lo-ei por festa ao Senhor na vossa geração, celebrarei por estatuto perpétuo. Então ele diz, olha, naquele dia, naquela hora, em toda a congregação, vão matar o cordeiro, e vão pegar, colocar o sangue numa bacia, vão pegar um ísopo, que era um arbusto, e vocês vão colocar, amém? Nas ombreiras da porta da tua casa, em cima, embaixo. Representa, lembra de alguma coisa para você? Amém? E ele diz assim: e quando eu vier, porque a praga era que todo primogênito, tanto de animal como de homem, todo primogênito, se o anjo da morte passasse e nessa casa não houvesse o sangue ali, nas ombrais da porta, o anjo passava e o primogênito daquela família morreria. Então você imagina naquele dia, você imagina os outros, as pessoas olhando e vendo ali os hebreus matarem um cordeiro, pegar o sangue, molhar ali o ísopo, passar ali na porta, mas toda a casa tinha. Se houvesse um hebreu que, sabe, duvidasse e não passasse, esse obreiro seria visitado também pelo anjo da morte. Então o que separava o povo de Deus, aquele bairro, o que separava? O sangue nas portas. Você sabe que você tem o sangue de Jesus sobre você? Amém? O sangue de Jesus, o sangue do cordeiro está sobre você. Glórias ao nome do Senhor. O inimigo pode vir para um lado, para o outro. E diz assim, versículo 21, chamou por Moisés a todo o ancião de Israel e disse: escolhei e tomai-vos cordeiro para a vossa família e sacrificai que pena que não é chocolate. Amém? Glória a Deus, né? Então tomai do molho do ísope, molhai no sangue que estiver na bacia, passai nas vergas das portas, em ambas as ombreiras, o sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa, até amanhã. Quer dizer, era para eles matar o cordeiro, passar o sangue, mas era para eles ficar dentro de casa. Porque o anjo ia passar, eles não podiam estar lá fora. E diz aqui, versículo 14: e este sinal vos será por memória, celebrá-lo-ei nas festas do Senhor, e na vossa geração celebrarei por estatuto perpétuo. Versículo 23: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sinal
na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará, e aquela porta não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Versículo 29, assim eles fizeram, assim como o Senhor falou. Versículo 29, e aconteceu que à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Olha só, eles fazem. Aí eles têm que depois assar o cordeiro todo, cabeça, pé, fisura, tudo. Assar aquele cordeiro. Eles têm que fazer pão sem asmo, pão asmo. Eles têm que comer com erva amargosa. Vamos pegar uma erva amargosa hoje em dia. Vamos lá colocar. Fala em erva amargosa aí. Agrião. Repolho. Boldo. Ai, boldo é mais amargo do que agrião, né? Quem já tomou boldo aqui pro estômago? Então ele é bem amargo, né? Era mais ou menos isso. Mas por que erva amarga? Porque aquela erva representava os anos de cativeiro. Amém? Os anos de cativeiro, quer dizer, quando eles comiam era para eles lembrar do que tinha acontecido. E o Senhor, Ele fala assim para eles assim, isso daqui, vocês vão fazer isso agora, mas todo ano vocês vão fazer. Tanto que os judeus, né, o pastor e a missionária Maria esteve lá no Israel, né? Tem judeus que já aceitaram Jesus. Mas os judeus que ainda não aceitaram Jesus, na Páscoa não é chocolate. Na Páscoa é um cordeiro, né, pastor? É um cordeiro. É pães sem fermento, aquele pão duro, né? Tá aqui, né? Aqui. É aqui, ó. A gente foi boazinha, colocou até um pão molinho aqui. Mas isso aqui, ó. Sabe? Sem fermento. E a erva amargosa, quer dizer, até hoje, quando chega a Páscoa lá em Israel, o mais velho da família senta com os mais novos e conta essa mesma história que eu estou contando para você, não é, pastor? Olha, nosso povo onde é que estava. É por isso que todos os judeus conhecem a história, a Torá, o Antigo Testamento. Todo ano é feito essa Páscoa lá, e todo ano o mais velho da família, se for um avô, ou um bisavô, ou se não tiver então o pai, chama toda a família e os filhos mais novos, e vai contar como é que os descendentes deles, os antepassados deles saíram lá do Egito. É coisa linda, né? É coisa linda, coisa linda, coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas era também para eles fazerem o seguinte: quando eles fossem comer, era para comer com sapato no pé, era para comer cingido, e era para comer com cajado na mão. Então, e comereis apressadamente. Por que eles estão dizendo isso? Porque quando o faraó e o povo lá do Egito descobrir que na casa deles tem um morto, eles iam vir com tudo para mandar o povo embora. Então é o cajado na mão, sapato no pé, as roupas. Antigamente era homem e mulher vestia aquelas rouponas grandes, né, pastor? Como é que chama lá? O nome das roupas lá. Então era para cingir. O que era para fazer? Amarrar uma corda aqui e puxar. Puxar a roupa para que o pé ficasse livre. Se for uma roupa, né, às vezes eu brinco com a pastora Neuza, aquela vez ela coloca uma saia, e a saia é muito comprida, eu falo, você vai pisar nessa saia, né, dá medo. Então por que eles falaram, cinge, sabe, para que o pé de vocês estejam pronto para correr. Quem está pronto aqui para a volta de Jesus Cristo?
Naquele tempo ainda era para correr, agora não, agora é não piscar e fechar de olho. Faz assim, ó, faz assim, ó. Pronto, aconteceu. Jesus já veio buscar a igreja. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Então você nota que eles tinham que estar preparados. Hoje nós temos que estar preparados também. Hoje não é para nós ir para uma terra nova, não. Hoje é para nós ir para Nova Jerusalém. Hoje é para ser, sabe, arrancado daqui da terra para morar com o Senhor. Eles fazem isso. E nos diz a palavra do Senhor aqui, ó. Versículo 33. E os egípcios apertavam o povo, apressando, para lançar-o fora da terra, porque dizia: seremos todos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, a sua amassadeira atada em sua roupa sobre os seus ombros, e fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra que Deus tinha dado para Moisés. Amém, queridos? Olha, no versículo 37, assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sicote, coisa de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. 600.000. E homem era de 20 anos para cima, né, pastor? Eu falo com o pastor entende mais. Já foi lá em Israel, já. Sabe? 600.000 homens de 20 anos para cima. Fora crianças, fora mulheres, imagina quantos tinha. Louvado seja o nome do Senhor. E subiram também com eles muitas misturas de gente e ovelha, e bois com grande quantidão de gado. E cozeram o bolo asmo de massa que levaram do Egito, porque não tinha levedado. Porquanto foram lançados do Egito e não puderam deter nem preparar a comida. Por que o Senhor mandou? Apressa-te. Quando Faraó, ele vê os gritos na cidade, na madrugada, e em cada casa que não tivesse o sangue, era uma pessoa que estava morta, era um primogênito que tinha morrido, e Faraó, ele vai ao quarto do seu primogênito, ele também está morto, o povo inteiro fica em desespero, e esse povo vai até a cidade de Gósen, onde está o povo de Deus, e fala: vou embora, vou embora, vou embora. Sabe quando o trem para lá na Barra Funda, que o trem está cheio? Se você ficar parado, você cai, né? Porque é um empurrando. Você imagina isso, igreja? E o povo saiu. E essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa dos judeus. Essa é a verdadeira Páscoa. Amém, queridos? Mas hoje, com o passar do tempo, o Senhor diz assim: vem comigo para João. João no capítulo 3. Vamos lá, vamos mudar um pouco. Eu posso ouvir em glória a Deus? João, passa-se tempo, e Deus olha do alto céu, versículo 16, e ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal que enviou seu Filho, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Está falando de nós. Agora vamos deixar um pouquinho o povo lá. Amém? Vamos deixar os judeus um pouquinho lá. Agora ele está falando de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós estamos hoje comemorando? Não é uma Páscoa, mas é a ressurreição. É a ressurreição. Não é Páscoa. Páscoa era para eles. Páscoa era para eles lembrarem do que tinha acontecido, de como foi. Mas hoje
é a ressurreição. Porque Deus olha para a humanidade, e Ele tem tanto amor pela humanidade, que Ele poderia escolher lá no céu um ancião. Ele poderia escolher lá no céu um querubim, um serafim. Ele poderia escolher lá no céu um arcanjo, um anjo. Ele poderia, mas Ele não. O filho chega ao pai e fala: envia-me a mim. Eu vou, pai. Eu vou. Ele não pegou um querubim, um serafim. Eu vou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. As pessoas não vêm para Jesus, queridos, porque tem um coração duro. Prefere continuar no erro, prefere continuar. Mas aqueles que vêm para Jesus e sentem a presença dEle, amém? A gente agradece a Deus pela palavra, a gente agradece a Deus porque Ele enviou o melhor que Ele tinha, o melhor. Eu não tinha coragem, que você não tinha coragem, mas Ele enviou o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vem, nasce de uma virgem chamada Maria. Quando Jesus tinha 30 anos, Ele se batiza e começa o ministério dele aqui na terra. E Ele tem pessoas com Ele. E aqui em João, no capítulo 11, Ele tem uma família que Ele gosta muito, uma família de amigos, Marta, Maria e Lázaro. E esse Lázaro, ele fica doente. E quando Maria e Marta mandam dizer para Jesus que ele estava em outro lugar, em outra aldeia, que Lázaro estava doente para ele vir, ele vai dizer: não, essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória do Filho de Deus, porque ele sabia o que ele ia fazer. Mas quando ele chega até Marta, depois de 4 dias, que Lázaro já está morto, olha o que acontece aqui, João 11, vamos para João 11 agora. Eu posso ouvir um glória a Deus? João 11, no versículo 25, quando ele chega, Lázaro já está morto. E os judeus, amigos da família, estavam lá, tentando consolar as irmãs Marta e Maria. E Marta, quando ela fica sabendo que Jesus chegou na cidade, ela vai ao encontro dele. E quando ela chega até ele, olha o que ela diz aqui, olha. Louvado seja o nome do Senhor, João 11, 21. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de o que, igreja? E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí olha o que ele vai dizer. Disse-lhe Jesus: eu sou o que, igreja? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê nele, glorifica aí o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim. Louvado seja Deus. Vamos para Lucas, vamos voltar um pouquinho agora. Lucas no capítulo 22. Jesus, ele encontrava com seus discípulos quando ele estava sozinho, e ele dizia que ele ia ser entregue aos pecadores, ele ia ser entregue aos soldados, eles iam matá-lo, ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria fazer o que, igreja? Ah, não, esse ressuscitar está muito devagar, só escutei uma voz aí. Ele iria o quê? Ressuscitar. Então ele foi preparando os discípulos, foi preparando, né? Nós vemos isso em João 14, João 15, ele vai preparando para dizer: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu ressuscito. Glórias ao nome do Senhor. E nos diz a palavra, louvado seja Deus, aqui no versículo, capítulo 22 de Lucas, versículo 7, ele vai dizer o seguinte, glória a Deus,
22. Versículo, ele está com os discípulos. E aí chega o momento da Páscoa, lá em Jerusalém, onde todos irão preparar a Páscoa, o cordeiro, a erva amargosa, os pães, todos irão preparar. E Jesus também ele fazia isso, Jesus também preparava. Então Jesus agora, só que agora ele vai fazer algo diferente. E o que ele vai dizer? Ele vai chamar os seus discípulos, ele diz o seguinte, olha, versículo 7 do capítulo 22, ó. Chegou, porém, o dia do ázimos, que é a Páscoa, né? Que importava o que, igreja? Sacrificar a Páscoa, sacrificar o cordeiro. E mandou a Pedro e João dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E ele lhe perguntaram, onde quer que a preparamos? E ele mostra onde que ele vai, para eles irem, que eles vão encontrar uma pessoa, e ele vai falar para essa pessoa que o Senhor está dizendo onde preparar a Páscoa. Essa pessoa vai levar eles num lugar, e ali eles vão preparar a Páscoa. Chega tarde, está ali a Páscoa, está ali o cordeiro, está ali o pão asmo, está ali as ervas amargosas. E aí Jesus senta com os seus discípulos, no versículo 19, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 14, ó, e chegada a hora, pôs-se à mesa com eles e os 12 apóstolos, e disse, desejei muito comer convosco antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Versículo 17, e tomando o cálice, e havendo dado graça, disse, tomai e reparti entre vós, porque vos digo que não beberei do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E aí ele vai mudar. Nesse momento ele participa da Páscoa, eles comem, mas agora ele vai mudar, porque agora é um novo tempo. Amém? Agora é um novo tempo. Então ele vai dizer aqui, no versículo 19, terminou a Páscoa, acabou a Páscoa, aí ele vai pegar um pão. E nesse pão, ele vai dizer o seguinte, e tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe dizendo, este é o que, igreja? O meu corpo. Lavado seja o nome do Senhor, que por vós é dado fazer isso em memória de mim. Quer dizer, ó, até agora vocês estão relembrando a saída do povo lá do Egito, mas agora é uma outra coisa. Agora vocês vão fazer diferente. Vocês vão fazer diferente. Versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da Páscoa, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ele parte aquele pão, ele entrega para os seus discípulos, ele pega o cálice, ele apresenta o cálice ao Pai, ele consagra ao Pai, ele diz, é o meu sangue. E ele diz, vocês irão fazer isso agora, e vocês irão fazer por geração perpétua. Você já reparou que toda a igreja, uma é uma vez por ano, né? Outra, mas a maioria é uma vez por mês? Celebrar a morte e ressurreição do Cordeiro. Glórias ao nome do Senhor, aplaude Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Ele participa dessa Páscoa, ele participa agora dessa ceia, e falou, daqui em diante, não é mais o cordeiro, porque o cordeiro agora eu vou entregar a minha vida por vocês. Eu como uma oferta vou me entregar a Deus como oferta por vocês. Então ele está falando sobre isso. Quando ele termina isso, ele vai para o monte, ele vai para o jardim Getsemane, ele começa a orar, ele leva 3 discípulos ali, e na hora que ele começa a orar, a palavra do Senhor nos diz que ele se angustia, porque ele era 100% Deus, mas ele estava aqui como 100% homem. A dor que você sente, ele sentiu. Amém? Ele sentiu tudo. Ele estava como homem.
E naquele momento que ele está orando, ele diz para os discípulos, 3 deles, olha, ficai aqui, a minha alma está angustiada até a morte, ficai aqui, velai comigo. Aí ele vai um pouquinho mais longe, e ele começa a orar, e ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Olha, daqui a pouco ele diz, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Às vezes tem pessoas que falam assim, se o Senhor não fazer isso que eu quero, eu não vou mais na tua igreja. Se o Senhor não me der isso, eu não piso mais na tua igreja. Ele, Deus na terra, Deus que foi enviado da glória aqui, ele dizia, Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas se não for a tua vontade, se eu tenho que beber esse cálice, que era a crucificação, eu vou beber. Ele ora, ele levanta e ele vai até onde está Pedro e os demais, e eles estavam o quê? Dormindo. Ele chama Pedro e ele fala, poxa, vocês não podem vigiar comigo 1 hora? Vocês não podem orar junto comigo 1 hora? Deixa os discípulos, voltam novamente. Por 3 vezes eles fazem isso. E diz a palavra, queridos, que ele orava, e a angústia era tanto, que o suor dele se transformou em sangue. As veias pequenininhas começaram a se romper. E começou a cair o sangue. Era o começo do resgate. Aleluia. Era o começo do resgate da humanidade. Era o começo. Quando pela 3ª vez ele vai aos discípulos, os discípulos estão dormindo, ele fala, levanta agora. Levanta, vamos. Está chegando o que me trai. Um dos seus discípulos, chamado Judas, por 30 moedas de prata, entrega a ele. E o Judas tinha dado um sinal para os soldados que estavam com ele, olha, aquele que eu beijar, é esse. Aí ele chega até Jesus, dá um beijo em Jesus e fala, salve mestre. E Jesus fala, amigo, a quem veste? Amém? Às vezes a gente não quer perdoar pessoas que fizeram algo para a gente. Às vezes a gente não perdoa, pastor, eu estou aqui, mas eu tenho uma mágoa lá de 60 lá, pastor, eu não perdoo. Aí eu olho para mim e eu falo, quem sou eu para não perdoar? Se o meu Deus fala, se o meu Deus, que sabia o que estava acontecendo, recebeu um beijo de um traidor, ele sabia que depois daquele beijo, ele seria tomado pelos soldados, ele seria amarrado, ele seria, levado já apanhando. Ele sabia disso. Mas ele diz, amigo, a quem vês? Então se você tem mágoa, pastor, eu não perdoo. Perdoa. Porque você está aqui, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Você já está aqui, queridos. Você já está aqui. Jesus vai para a cruz. Jesus morre. Mas vamos para Lucas capítulo 24. A molecada já está aqui. Para fazer a veia. Mas eu queria passar para vocês, porque tem pessoa que conhece. Mas tem pessoa que não conhece a história. A pessoa que conhece, pastora, mas o culto. Mas tem os teus irmãos aí que não conhecem. Então ele precisa saber. Lucas capítulo 24, versículo 1. Ele morre, ele vai para a cruz. Ele morre. Mas ele tinha falado o quê, igreja? Que ao 3º, passa a tarde de sexta-feira. Ele é enterrado. Ele é colocado num sepulcro. Passa sábado. Mas chega o domingo. Fala, chegou o domingo. Cadê os RMs aí? Chegou o domingo. Amém. Chegou o domingo, ou o domingo vai chegar. Quando chegou no domingo, quem é que vai lá na tumba? Porque não deu tempo de preparar as coisas, não deu tempo de preparar o corpo de Jesus. Os judeus gostam de embalsamar, de passar óleo no corpo, não deu tempo. Então agora as mulheres falam assim, vamos agora de madrugada e vamos passar óleo no corpo dele. Mas quando elas chegam aqui,
24, vamos comigo? E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiaria que tinham preparados. E acharam a pedra removida. Era uma pedra pesada. Quando elas chegam ali, elas vão até falando. Uma outra, poxa, quem é que vai conseguir tirar aquela pedra para a gente? Como é que eles vão? A gente não vai conseguir, sabe, virar aquela pedra. Era muito pesada. Mas quando elas chegam ali, a pedra já tinha saído. Glórias ao nome do Senhor. A pedra já tinha sido removida. Amém? Versículo 3, entrando não acharam o corpo de Jesus, e aconteceu que estando ela muito perplexa a esse respeito, eis que pararam dela 2 homens, que eram anjos, com veste resplandecente, e elas muito atemorizadas, abaixaram o rosto para o chão, mas eles disseram, eu quero que você venha comigo, por que buscai? Vamos comigo, vamos, por que buscai? O vivente entre os mortos, ele não está aqui, mas ele já, o que, igreja? Ressuscitou, ele ressuscitou, aleluia. Ele não está aqui, vocês estão buscando quem? Ele não sabe. Maria ainda ela fica meio assim, e ela chega, ela olha para Jesus, e ela não reconhece Jesus, ela pensa que é o jardineiro do túmulo, e ela diz, Senhor, se o Senhor tirou ele daqui, me fala onde o Senhor colocou, e eu irei buscá-lo. E aí ele olha para ela e fala, Maria, e ela conhece ele, fala, Rabone, que quer dizer mestre. Amém, ele ressuscitou, igreja. Naquela tarde, tinha 2 discípulos indo ao caminho de Emaús, a uma aldeia, e eles estavam falando de Jesus, e aí chega Jesus do lado dele, mas eles não reconhecem. Então Jesus olha para eles assim, o que vocês estão conversando aí? Aí eles não reconhecem Jesus. Não, você não sabe, você é forasteiro aqui, você não sabe, começa a falar de Jesus para aquele que é o próprio Jesus. Aí no momento que eles vão entrar na casa, Jesus ele faz com que ele vá um pouquinho mais adiante, e eles pedem, não, está tarde, fica aqui conosco. Jesus entra, prepara o pão, e no momento que Jesus pega o pão e levanta o pão para o alto, eles reconhecem que é Jesus, e Jesus some, glória a Deus, aplaude ele. E um olha para o outro, e um diz para o outro, olha, era Jesus. E um fala para o outro, olha, bem que a gente sentiu o nosso coração arder. Já sentiu o coração arder? Parece que tem um ferro, né, pastor? Parece que tem um ferro aqui, sabe? Ferro esquentando. Isso é o Espírito Santo de Deus que está sobre você. Amém? E ele aparece para os discípulos aqui. Versículo 13, vem aqui. Não, versículo 13 passou. Agora ele está, todo mundo está ali, sabe? Naquela casa, e um começa a falar, Maria falou, não, eu vi, ele ressuscitou, os discípulos não creram. Aí chegou esses 2, ele ressuscitou. Mas aí agora ele vai chegar. Você imaginou Jesus chegando aqui hoje? E ele está aqui, E olha o que ele diz, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 36. E eles falando dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e diz, paz seja convosco. Paz seja convosco. Eles olham para ele, e eles espantados e atemorizados, pensavam que era um espírito. E disse-lhe Jesus, por que estás perturbado? Porque sobe em tal pensamento o vosso coração. Vede a minha mão, vê aqui o buraco. Vê aqui onde os cravos foi colocado, né? Vede a minha mão e os meus pés, que eu sou mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vede que eu tenho. Vem cá. Passa uma semana.
Quando Tomé chega ali e os discípulos falaram, ele esteve com a gente, ele ressuscitou. Tomé, ele vai dizer, se eu não colocar o dedo, mas tem crente Tomé também, né, pastor? Pastor Vital? Amém? Se eu não colocar o dedo no lugar das feridas, de maneira alguma eu vou crer. Passa uma semana, no outro domingo eles estão todos juntos, Tomé está junto. E aí ele vai lá, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse o seguinte, e mostrou-lhe as mãos e os pés, e não crendo ainda por causa da alegria, estando maravilhado, disse, tende alguma coisa para comer? Ela come. E ele fala, um fantasma não come não, gente. Aí no outro domingo, quando ele chega, Tomé está junto. Ele chega para Tomé e fala, ei, Tomé, vem cá, põe o teu dedo aqui na minha mão. Tomé, põe o teu dedo aqui, onde o pregos veio sobre o meu pé. Tomé, põe o dedo aqui, onde a lança de um soldado romano entrou. Põe. Aí Tomé vai dizer, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ele fala, você está crendo por isso? Bem-aventurado aqueles que não viram. Fala para essa pessoa, você não viu. Eu também não, mas eu creio. Nós cremos que Ele ressuscitou, aleluia. Aplaude Ele, igreja. Ele ressuscitou. Versículo 45, então abriu o entendimento para compreenderem a Escritura. Versículo 47, 46, assim está escrito, ele disse, que convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas vos sois testemunha. Agora eu quero que a igreja se coloque em pé. Aleluia. Isso não é um livro de ficção. Isso não é um livro de autoajuda. Isso não é uma revista que vai falar dos atores, atrizes, os famosos. Não. Isso aqui, que está comigo e que está com você, é a palavra de Deus. Palavra de Deus que se cumpre e cumprirá até o final. Amém? E ele leva eles lá fora. E eles começam a falar. E eu vou dizer para você o que ele fez. Versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Querido, Jesus está aqui hoje. Não está em carne, não está em sangue, mas Jesus está aqui hoje em espírito, glórias a Deus. E em nome de Jesus Cristo, em nome dele, hoje você é abençoado. Quando ele levanta as mãos agora e ele abençoa aqueles que creram nele, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, e os discípulos vai olhando, até que uma nuvem o encobre. Mas ele disse, eu voltarei para buscar vocês. E ele disse, eu voltarei. E em Mateus, no capítulo 24, você começa a ver isso, quando ele fala que ele vai voltar. Quando ele fala que as trombetas irão tocar. E aqueles que buscarem, aqueles que estão com o Senhor, ouvirão o som da trombeta e serão arrebatados para encontrar com o Senhor lá no céu. Amém, igreja? Seremos arrebatados para encontrar com Ele. Um dia, essa é a promessa nossa. Fala para essa pessoa, essa é a nossa promessa. E um dia, você nota que desde lá do começo,
As promessas vêm vindo, vem vindo, se cumprindo. Agora é a nossa vez. Um dia, o céu vai se abrir. Um dia, Ele chegará com os anjos. Um dia o Pai vai dizer: filho, desce na terra. Desce, vai buscar a tua igreja. Vai buscar aqueles que você sofreu por ela. Vai buscar aqueles que você sofreu, que derramou sangue, que cortaram um pedaço de carne das tuas costas, do teu peito, através daquele chicote. Mas cada coisa, cada pedaço de carne, cada sangue que caiu do corpo dele, Ele está dizendo: Pai, eu estou morrendo pela minha igreja. Hoje nós somos a noiva de Cristo. Hoje nós somos a noiva e o noivo está lá. Mas assim, nós estamos se preparando para uma festa, um casamento muito lindo. A noiva de Cristo com Ele. E esse dia não está muito longe. Sabe o que Ele fala? Quando ouvires guerra, quando ouvires fome, quando ouvir tudo isso que está acontecendo, olhai para cima. Então, tudo que está acontecendo, hoje nós vemos a televisão e vemos e começamos a ficar até com raiva de alguma coisa. Não se preocupa não. O sinal está mostrando que Ele vem. E nós temos que estar preparados. Você está preparado?